Boa tarde a todos. Os nossos cumprimentos em nome do presidente da AGEFLOR, Paulo César Azevedo, e de toda a equipe que participou da elaboração deste livro. O livro Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas, é uma iniciativa da AGEFLOR com a empresa Simples Assim, um projeto editorial que retrata imagens de florestas plantadas e matas nativas adjacentes, focando 4 regiões do nosso estado: o litoral, a serra, centro-sul, que é a região carbonífera, e a região sul do Pampa. As fotos são de Matheus Portal, os textos de Álvaro Bueno, e o foco seriam as questões culturais, ambientais e econômicas de toda a cadeia produtiva de base florestal. Esta webinar é apresentada pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, através da Lei Rouanet, que é Lei de Incentivo à Cultura, e tem o patrocínio master da CMPC Brasil, patrocínio da Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas, da Navegação Aliança e do Grupo SETA SA. Em função da pandemia que está assolando o nosso estado, todo o nosso país e o mundo todo, não foi possível realizarmos esses seminários de forma presencial, mas acreditamos que talvez em breve possamos fazê-lo, e por enquanto então nós teremos essa webinar. O tema de hoje é pinos, e para tratar desse assunto nós temos 2 convidados: o engenheiro florestal Daniel Kies, que é gestor florestal da Madem e é vice-presidente adjunto da AGEFLOR, e o engenheiro florestal Rafael Balbinot, professor do curso de Engenharia Florestal do campus de Frederico Westphalen, da Universidade Federal de Santa Maria. Nós estruturamos esta webinar com uma apresentação, depois vão falar os nossos convidados, e num segundo bloco nós teremos perguntas. Então, enquanto eles estiverem falando, o pessoal já pode formular perguntas através das nossas redes sociais, e no segundo bloco, então, elas estarão sendo respondidas à medida do possível. Vamos, então, falar um pouco sobre o Pinos. O nosso estado tem uma grande miscigenação populacional. Chegaram aqui, além dos povos originais indígenas que nós tínhamos, muitos imigrantes. E nós destacamos, nessa questão do Pinos, os imigrantes italianos, que aportaram aqui no nosso estado por volta de 1875 e foram para a região da Serra. Essa história do Pinos começa, então, nessa zona colonial italiana da Serra, mesmo ele sendo originário do Canadá e dos Estados Unidos, ele foi trazido em primeiro lugar, para a região da Serra e depois para o litoral. E no início da colonização, o que se utilizavam eram as madeiras de espécies nativas. E nós tivemos aí um ciclo com uma espécie nativa, que é a nossa araucária angustifolia, o nosso pinheiro, em que, por volta de 1950, 1960, o nosso pinheiro, inclusive, era exportado. E foram famosos os balseiros do Rio Uruguai, que transportavam, então, essas toras ao longo do Rio Uruguai e do Rio das Antas, e entregavam a madeira para as várias serrarias da época, né? Na década de 60, nós tivemos, então, a Lei de Incentivo Fiscal ao Reflorestamento, mais precisamente em 1966, e que, então, a araucária passou a ser substituída pelo Pinus, até porque a araucária já estava começando a escassear, né? E foi introduzido na Serra, então, o Pinus Tedra, por volta de 1960, por Bertílio Wittgen, e que se aliou também aos irmãos Desores, bastante conhecidos naquela região, e implantaram o primeiro grande investimento, que foi a Reflorestadores Unidos, que foi no município de Cambará do Sul.
Depois, os irmãos de Osório, que já atuavam numa indústria que chamava Cambará, criada em 1942, transformaram essa indústria na celulose Cambará, que utilizava então a celulose de fibra longa do pinus, que utilizada para a fabricação de papelão, papel higiênico, fraldas descartáveis, é uma celulose de fibra mais longa. E na década de 70, o governo estadual, juntamente com o governo federal, encomendou à FAO um estudo para desenvolvimento da metade sul do estado, principalmente na região litorânea, e que também atendesse com alguma atividade a contenção das dunas, que avançavam, né, continuamente no litoral. E esse estudo foi realizado com algumas espécies, como a Robinia pseudacácea, como a casuarina e com o pinus. E se constatou que o pinus seria a melhor espécie para ser introduzida no litoral. No caso, seria não o pinus da região da Serra, que era o Teda, mas o pinus eliote, e que se comportou muito bem nessa região de areias e de clima quente. E a pioneira, então, nos plantios de pinos no litoral foi a Flopal, Florestadora Palmares, que plantou áreas em Palmares, em Rio Grande e São José do Norte. Posteriormente, então, outras empresas foram realizando plantios em Mostardas, em Tavares, em Tramandaí, Osório, Maquiné, enfim, Cidreira, em várias regiões do litoral norte. No sul do Brasil, hoje, se destacam os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como os maiores produtores de pinos que abastecem o mercado nacional e, inclusive, exportam para todo mundo, né? Principalmente madeira serrada, celulose, chapas de MDF e MDP, compensados, laminados, móveis, esquadrias, enfim, uma série de usos que se tem do pinus. Além da utilização para resinagem, né, de pinus eliote do litoral, e que se obtém o breu e a terebintina com uma gama muito grande de aplicações em tintas, vernizes, colas, borrachas sintéticas, ceras, esmaltes, enfim, desinfetantes, muitos outros produtos. Os plantios de pinos são realizados em regime curto, até 18 a 25 anos, sem desbaste, para a obtenção, então, de celuloses e chapas, né? Painéis, desculpe. E o corte raso, realizado entre 18 e 25 anos, mas sem a realização de desbaste. E outros produtos, que seriam madeiras de maiores diâmetros, né? Que seriam para serraria, enfim, outros usos, que tem que ser feito, então, desbastes, desramas, para melhorar a qualidade da madeira, e que são aproveitadas com mais de 25 anos. A produtividade média do pinus é de 30 metros cúbicos por hectare ano, isso é uma média, há variações, e que é praticamente 2 vezes maior do que a produtividade que ele tem lá no hemisfério norte, de onde ele teve origem. Nós temos no Rio Grande do Sul a indústria moveleira, ali em Bento Gonçalves, Caxias, enfim, aquela região, que detém 62% das exportações de móveis do Brasil. Temos pellets, que estão instaladas hoje no Rio Grande do Sul 9 indústrias, sendo que 7 delas utilizam como matéria-prima o pinus. E a questão da resina, em que o Rio Grande do Sul é o 2º maior produtor do Brasil, só perde para São Paulo, onde 27,5% da resina do Brasil é produzida aqui, contribuindo com 40,2% das exportações do nosso país. E convidamos, então, para apresentar alguns aspectos econômicos, enfim, perspectivas de mercado que podem nos falar mais sobre essa área produtiva, o engenheiro florestal Daniel Kiss, que é o gestor florestal da Madem e vice-presidente adjunto da AGEFOR. Seja muito bem-vindo, Daniel, e a palavra está contigo. Ok, então,
Meu muito obrigado. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite em estar participando desse bate-papo e também parabenizar a equipe que fez esse belo trabalho que foi desenvolvido na elaboração do livro que retrata um pouco das riquezas desse setor que é tão importante para o nosso Estado e para a nossa sociedade. Antes de falar sobre aspectos mais envolvidos com o mercado e produção, eu sempre acho que é necessário frisar e reforçar que nós estamos falando aqui de florestas cultivadas com a finalidade comercial. Então, esse é um aspecto muito importante, ou seja, nós estamos falando de florestas que são plantadas, são manejadas, são colhidas e são replantadas de forma sustentável, de maneira responsável e de forma permanente. Então, isso é uma característica intrínseca ao setor florestal de florestas comerciais e que não está presente apenas quando a gente fala nas espécies do gênero Pinus, mas também nas demais espécies do setor. Quando a gente fala de mercado, costumo dizer que existe uma relação direta entre quem vai produzir e o que o mercado demanda, né? Ou seja, o estímulo para se produzir florestas, sejam elas de pinos ou de outras essências, está no mercado e também na versatilidade dos produtos gerados pelaquela floresta que foi cultivada. Então, quando a gente fala uma floresta de pinos, a Margot acabou de comentar um pouco por cima sobre a diversidade de usos e de aplicações que os produtos gerados na floresta de pinos possuem. Então, isso por si só já é uma característica importante para você perceber se aquele produto, se aquele cultivo, ele tem uma boa perspectiva de mercado. Fora isso, o que garante mercado, né? É você saber que você tem a perspectiva futura de venda daquele produto, mas também você saber que você vai ter uma perspectiva pelo menos adequada ou de preços adequados que possam remunerar o capital que foi investido a longo prazo. Quando a gente fala em perspectivas futuras, principalmente quando nós trabalhamos com o gênero Pinus, né, com cultivos florestais de pinos, nós estamos essencialmente trabalhando com rotações de longo prazo. O que seriam rotações de longo prazo? Nós vamos trabalhar normalmente com rotações acima de 15 anos de idade. Tá? Aqui na região sul do Brasil, onde concentra 90% dos plantios florestais de pinos do Brasil, as rotações elas costumam variar aí de 15 a 25 anos, tendo uma oscilação às vezes um pouco maior, uma rotação um pouco mais alongada, mas a média é essa, você vai ter rotações então de longo prazo. Se é longo prazo, como é que você vai adivinhar se é um bom negócio, né? Quer dizer, você sempre trabalha com as perspectivas futuras. E o que pode me dizer se é um bom negócio investir em cultivo florestal com espécies do gênero Pinus? Bom, primeiro, como a Margot falou, é a sua versatilidade de uso. Ou seja, nós temos um gênero, uma espécie florestal, que tem uma enormidade de aplicações e usos industriais, que passam desde a indústria de celulose e papel, passa pela indústria de chapas, né, seus usos aí como MDF, MDP, chapas de fibra USB, chapas de fibra orientada, um uso muito forte na indústria moveleira. Nós temos o uso da madeira serrada na construção civil, no setor de embalagens de madeira. Nós temos o uso de madeira sólida para a confecção de blanks, blocos, painéis colados de madeira, um produto muito forte no mercado externo, os painéis de madeira colada. A madeira como uso estrutural, o cavaco de pinos como biomassa, a sua casca também como biomassa, né, para geração de calor e energia. O uso da madeira peletizada de pinos, que tem expandido e o mercado está aí mostrando que o mundo está demandando cada vez mais energias que são renováveis, né, que são energias limpas, sem falar, ou melhor dizendo, também falando sobre os aspectos da geração de produtos não madeireiros, né. A Margot acabou de falar
da questão da produção de goma resina, né, dos seus derivados, do breu e da terebintina, que possui também uma infinidade de produtos e de usos na indústria química, com, aliás, produtos de altíssimo valor agregado. Então, quando a gente pega essa questão da versatilidade da matéria-prima que é gerada nos cultivos florestais de pinos e soma com a demanda do produto, vejamos, por exemplo, se nós pegarmos o mercado de madeira serrada mundial, de madeira de florestas de coníferas, que a demanda, se a gente pegar os últimos 20 anos de histórico, a demanda ela cresce ano a ano. E se nós pegarmos a participação do Brasil nesse mercado, hoje é de menos de 5%, né? Mas é bem menos, tá? Mas vamos deixar nisso. É inferior a 5% do mercado mundial, deste grande volume, que é esse grande mercado de madeira de florestas de coníferas. E aí tu pega o seguinte, o Brasil, com todo o potencial que tem, que foi destacado, da capacidade de produtividade por questões de clima e solo, a nossa capacidade técnica, nós temos aqui talvez um dos melhores corpos técnicos que existem na área florestal do mundo, ou seja, é extremamente profissional, a atividade é desenvolvida com muita técnica, com muito conhecimento, aliado a toda a possibilidade que nós temos no Brasil ainda de expansão de áreas de plantio florestal, não apenas do cultivo de pinos, mas também para as florestas do gênero pinos. Você soma esses dois fatores, você por si só vê que a demanda e a diversidade de uso do produto gera, né? Ou seja, a expectativa positiva para o futuro. Ou seja, você tem e continuará tendo boas perspectivas de mercado para as florestas de pinos. Quando a gente fala em perspectivas de mercado, é óbvio que a gente acaba sempre analisando o momento atual, o momento atual de preço e de demanda. Mas o que é importante sempre olhar é que o investimento florestal em florestas, mesmo em outras espécies, que sejam de médio prazo, mas nunca é a curto prazo. Então você não pode nunca olhar o momento presente, você tem que olhar o momento futuro. E quando você olha o momento futuro, para o uso das matérias-primas renováveis, de fontes renováveis, as perspectivas são muito boas. Se a gente for pegar nos últimos 15 anos, aí de 2005 a 2020, em termos de Brasil, por exemplo, a área plantada de pinos do Brasil ela reduziu em 20% em termos de área plantada, de efetivo plantio. Óbvio que essa redução ela se deu muito mais na região do Sudeste para cima, onde essas áreas têm sido convertidas para outros usos, né, ou talvez até outras essências florestais. Mas nós também vemos esse movimento, temos visto esse movimento aqui na região sul, tanto nos estados do sul e também aqui no Rio Grande do Sul, onde nós tivemos nos últimos 15 anos uma estabilidade da área de plantio florestal do gênero pinos, com uma leve redução. Essa leve redução são áreas de pequenos e médios investimentos que acabam, se ao final do ciclo, né, o proprietário não teve um bom retorno, se ele entende que o retorno do investimento não foi satisfatório, ele acaba convertendo a área para uma outra cultura. De certa forma, resumindo, nós temos tido então, uma estagnação na capacidade de produção de matéria-prima advinda de florestas de pinos, mas a demanda pelos produtos a nível mundial ela continua crescendo. Então essa balança entre oferta e demanda, que aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos anos, ela estava um pouco desequilibrada, tendo maior oferta de madeira e menor demanda a nível de indústria, ela começa, esse ano, já de 2019 para cá, ela começa a balançar para o outro lado. Então nós estamos chegando num momento onde essa relação entre a oferta de produtos e a demanda a nível industrial, ela está tendo outro peso, certo? A tendência, inclusive, nós temos visto para o próximo ano, o mercado continua muito aquecido, o consumo a nível de mundo continua muito forte, e a expectativa é de demanda cada vez maior pelos produtos. Então isso vai ter um reflexo na atratividade do investimento, isso vai ter um reflexo no retorno do investimento para os investidores que aí estão, e provavelmente a gente terá também como consequência, a médio prazo,
uma retomada de alguns investimentos na área florestal. A gente tem visto que nos últimos anos, falando em aspectos econômicos, né, o que leva, o que atrai investimentos para um Estado, você tem alguns fatores, mas um deles, além do aspecto financeiro, monetário, que é o retorno financeiro daquele investimento, sem dúvida nenhuma, passa pelo ambiente de negócio. E aí, quando nós falamos de ambiente de negócio, seja ele um investidor pequeno, médio, grande, produtor rural, uma indústria verticalizada, um fundo de investimento ou qualquer outro tipo de investimento, ele tem que analisar algumas condições. Por que nós dizemos isso? Ninguém sai investindo recurso financeiro sem um mínimo de planejamento. Mesmo o pequeno produtor que vai plantar uma área pequena, ele tem um planejamento. Ninguém vai tirar dinheiro do bolso e plantar floresta sem pensar nos seus objetivos futuros. E aí, quando a gente fala em ambiente de negócio, que você tem um bom clima, né? Clima e solo, disponibilidade de terra, mercado para produto regional, mercado externo, logística, segurança jurídica, ou seja, as leis e as regras existentes no país, no estado, no município, custos estaduais, burocráticos, disponibilidade de mão de obra e aspectos tributários. Realmente, o Rio Grande do Sul, nas últimas décadas, não tem sido um ambiente favorável que tem tido a capacidade de atrair investimentos novos na área de produção florestal, principalmente para a área de pinos. Então, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos aqui pela frente como Estado, né? É tornar o Estado mais atrativo e que possibilite, de fato, você captar recursos de investimentos externos. O atrativo significa o seguinte: hoje, na prática, investir aqui no Rio Grande do Sul para a produção de floresta, eu falo isso do gênero pinos, mas com certeza isso se aplica a outros gêneros florestais aqui no estado, o custo para produzir aqui, pela dinâmica e pelas regras existentes, o custo de produzir 1 metro cúbico de floresta em pé, comparado com outros estados da federação, aqui é muito superior. Então, quando o investidor bota isso no papel, ele prefere investir em outro estado e não necessariamente aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que é um desafio do estado reverter essa situação. Obrigado. Agradecemos então ao Daniel e continuando então a nossa fala sobre o pinos, nós temos hoje no estado 289 mil hectares de pinos plantados, equivalente a 28% das florestas plantadas aqui no Rio Grande do Sul. E além dos aspectos econômicos que o Daniel colocou tão bem, nós temos também outros aspectos sociais e ambientais na questão dos plantios de pinos e sempre evidenciando a busca pela sustentabilidade desse negócio, né? Nos aspectos sociais nós temos geração de emprego e renda, tem programas sociais desenvolvidos pelas empresas que cultivam pinos, temos a certificação florestal também buscada pelas empresas, né, que coloca num patamar um pouco mais evidente em termos internacionais. Os aspectos ambientais temos aqueles benefícios todos das florestas, que nós já conhecemos. Temos o licenciamento ambiental e nesse licenciamento entra a discussão do potencial poluidor, principalmente do pinos, que é considerado alto, o que equivale a um lixão, né, a um processo de licenciamento de lixo, e que, tecnicamente, da minha parte, eu acho que é questionável, né, mas é o que nós temos e o que importa é que, à luz da ciência, possamos buscar alguma coisa diferente. E temos também a polêmica da Portaria 79, em relação às espécies exóticas invasoras, em que o pinus figura num grau mais rigoroso, digamos, no tratamento, né, desses plantios. Mas temos também, por um outro lado, medidas de controle da dispersão do pinus, que é um dos problemas, que é atrelado a esse potencial poluidor. Temos o monitoramento dos plantios licenciados, que tem nos revelado dados muito interessantes, né?
batendo essa história de que onde tem pinos não nasce nada embaixo, que pinos geram deserto. Tem muitos dados sobre isso. Temos pesquisas, né, realizadas. Em termos de certificação, também temos áreas de alto valor para conservação, temos a atenção sobre a área de preservação permanente e reserva legal. Enfim, existe uma série de procedimentos em relação aos plantios de pinos e que o professor Rafael Balbinot, engenheiro florestal, professor do curso de Engenharia Florestal do campus de Frederico Westphalen, da Universidade Federal de Santa Maria, poderá nos informar com muito mais experiência, né, e condições do que realmente o que nós temos a dizer. Nós lembramos que durante a fala do professor Rafael, o pessoal pode ir fazendo pergunta, né, através das nossas redes sociais, que depois, no segundo bloco, nós iremos, então, responder à medida do possível. Seja bem-vindo, professor Rafael, e a palavra é sua. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e fico muito feliz, muito honrado de poder estar aqui falando sobre o papel da universidade e sobre a pesquisa focada ao Pinos, mas como serve também às outras, mas especificamente ao Pinos. Com preparação para a fala de hoje, eu fiz uma breve revisão da produção científica sobre pinos, Tedal e Eliot, nas revistas dos 3 estados do Sul, na verdade Paraná, Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem publicação, mas está basicamente em revistas. Na década de 70 nós começamos a publicar sementes, mudas. Depois na década de 80 começamos a trabalhar questões de crescimento, desenvolvimento, volumetria. E assim seguimos, na década de 90, melhoramento genético, né, tratos e métodos, novas tecnologias. E os últimos artigos publicados agora no último volume 2020, de uma revista do Paraná, da UFPR, trata já sobre a questão do controle da regeneração do pinos. Tá? Então, o que acontece? Existe uma relação entre a pesquisa e as demandas da sociedade, mas acredito que estejamos num momento agora de maior consciência que essa relação ela deve ser, antes ela acontecia por demanda e frequentemente por vezes um certo atraso. Eu acho que o momento agora é de definir uma pauta de pesquisa para o Pinos, atendendo às demandas de conservação e atendendo às demandas de produção. Porque o Pinos, de maneira geral, ele tem um comportamento, é uma planta, né? Mas ele tem esse processo da regeneração. Né? Então, talvez no ponto de vista, no foco da conservação, direcionar pesquisas para controle da regeneração. No mais, ele funciona como o eucalipto, como a acácia, como qualquer outra cultura trabalhada em monocultivo. Né? Então é um monocultivo. Isso está ok. E a universidade, ela é algo com várias funções. Tá? E ela está numa função de interseção, em que ao mesmo tempo entendimento meu e mais contemporâneo, uma função de interseção entre a formação de recursos humanos e esse suporte técnico-científico para a indústria e também para o Estado e para os órgãos responsáveis pela gestão dos recursos naturais. Tá? Então essa é a posição da universidade agora, nessa função, como formar recursos humanos e ao mesmo tempo subsidiar o desenvolvimento. Certo? Eu acho que nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista da conservação, quanto do ponto de vista da produção, e até do ponto de vista geral de vida hoje com a epidemia, uma certa crise ou um certo momento de desconfiança do futuro. Plantar florestas é um bom negócio, se eu tenho confiança no futuro, sim. Plantar floresta para o meio ambiente é um problema, se eu tenho confiança no futuro do meio ambiente, não.
Então nós precisamos trabalhar em como harmonizar essa dicotomia de produção e conservação de uma maneira que no futuro os plantadores tenham a confiança do bom negócio e da tranquilidade, e a sociedade geral e os órgãos que são responsáveis pelo controle dos recursos naturais tenham a tranquilidade e a segurança de que o ambiente estará lá preservado, funcionando, certo? É um fato estabelecido a demanda por produtos florestais. É um fato estabelecido. E é um fato estabelecido também que nós nos servimos das florestas nativas no começo e que hoje as florestas nativas não têm em crescimento volumétrico o potencial ainda para atender essa demanda social. Então é fato que nós precisamos dos cultivos de árvores para atender. E às vezes ouve-se por aí que não há função ambiental alguma em plantações de monocultura de pinos que estamos tratando hoje, por exemplo. Mas é um contrassenso porque os produtos consumidos no dia a dia carregam sempre o elemento, seja na maneira da fibra, na maneira do subproduto ou na maneira da energia. Tá? Se alguém tem um carro, vem do polo industrial de Minas, que o carvão é a base para fazer o aço e vem do eucalipto. Se alguém tomar um suco de laranja, um refrigerante de laranja, ele só não fica precipitado por causa de componentes químicos derivados do pinus, e assim, para não me estender e não ser repetitivo. Então esse fato tem que ser compreendido, não tem como fazer um retrocesso. É possível plantar outras espécies? Claro que é possível. O que precisamos para isso? Precisamos pesquisar essas espécies. Podem ser nativas? Claro que podem ser nativas. Do ponto de vista econômico, né, me corrijam, mas a empresa ela está desenvolvendo um negócio. Se fosse Araucaria angustifolia ao invés de Pinus teda ou Pinus iliote, não há uma diferença. A questão é abastecer com a matéria-prima necessária. Não existe um apego emocional a uma espécie, né? Existe um desenvolvimento científico e tecnológico, desde antigamente desenvolvido pela FAO, e que nos conduziu a isso. Então, esse é o ponto. Vamos subsidiar pesquisas com espécies nativas? Vamos, e aí teremos um prazo de 10, 20, 30 anos e poderemos mudar a nossa matriz básica de produção de fibra, de energia, de resinas e outros componentes. Então esse é um elemento. Uma situação muito batida e que não está muito na academia no sentido científico, porque é difícil escrever um artigo científico sobre licenciamento ambiental e o tema é insegurança jurídica, mas no afã, no objetivo de gerenciar os recursos naturais e os impactos das atividades, se lançou mão de instrumentos de comando e controle que não conseguiram operar adequadamente. Então nós precisamos rever esses instrumentos de comando e controle, pensar, criar, usar a criatividade e criar novos instrumentos, certo? Mas a simples liberação total, isenção total de um gerenciamento, ele não necessariamente conduz a uma situação de segurança jurídica, né? A legislação específica sobre a silvicultura, ela está dentro desses instrumentos que têm que ser melhorados, aprimorados, mas existem vários que interferem e que também precisam ser trabalhados, tá? E aí vem um foco muito fundamental. Nós vivemos esse período, nesse histórico, né? Incentivos fiscais da década de 60 até a década de 80. BNDES com incentivos financeiros à iniciativa privada da década de 80 a 2001. De 2001 a 2010, muitos planos de fomento privados e planos de fomento públicos também, dos estados. E de 2010 para frente, a iniciativa privada brasileira no setor de floresta é referência mundial e tomou corpo, né? Então estamos nesse momento. Qual que é a fase agora? A fase agora é um grande processo de qualificação dos processos. Não necessariamente dos grandes empreendimentos, porque eles já são obrigatoriamente qualificados, porque eles são certificados, a maioria deles, internacionalmente, então já são bastante qualificados, mas a qualificação de média e pequena escala. É da onde vem muita demanda por qualificação. E aí sim, aí, lançando mão de instrumentos de qualificação, nós podemos abrir mão dos instrumentos de comando e controle. Certo? É nessa linha. Então,
Eu acho que uma demanda não exclusiva do Pinos, de todas, do setor, e que vem muito nessa questão do licenciamento e do planejamento e da indústria, é que existe dentro das partes responsáveis do Estado pelo gerenciamento dos recursos naturais um norte, uma ferramenta, um documento que norteia, que é o ZAS, Zoneamento Ambiental da Silvicultura, bastante discutido. Mas dentro do setor produtivo, ou da secretaria, por exemplo, né, que trata da produção, temos uma secretaria que trata de alimento e conservação e uma que trata de alimento e produção no Estado. É algo que eu venho defendendo há algum tempo, que é a elaboração de um documento orientador para a qualificação, o desenvolvimento e a expansão da monocultura de árvores em bases que já são, de certa maneira, sustentáveis. Não existe uma grande insustentabilidade no setor. Existem efeitos que precisam ser melhor gerenciados, harmonizados. Um exemplo específico do Pinos é a questão da regeneração. Tá? Então eu preciso construir esse documento que vai dar essa confiança no futuro para a parte de produção, para os aspectos de produção e também para a conservação. Como é que podemos fazer isso? A sugestão é iniciarmos e a universidade, como é que se insere nisso? Precisamos reunir as pessoas que têm essa informação, né? A sociedade que está envolvida no setor, com as pessoas responsáveis pelos órgãos que têm a responsabilidade por gerenciar os recursos naturais, e definir uma agenda de pesquisa e, junto com a universidade, apresentar diretamente, digamos, oficialmente, essa demanda e que se gere pesquisa que busque, que tenha esse objetivo, harmonizar esses componentes de produção e conservação. E seguir também nos componentes de produção. Nós estamos com 30 metros cúbicos por hectare, podemos fazer mais na mesma unidade área, né? Esse é o objetivo e a linha da universidade. Bom, eu acho que a universidade também evoluiu nesse processo todo, tem uma capacidade de recursos humanos suficiente para isso, e acredito que o Pinos, dentre as essências, é o que está numa situação mais delicada, digamos assim, não digo delicada, mas numa situação mais visível em função dessa questão do potencial poluidor. E eu acho que ele demanda essa atenção de definição de um foco de orientação de projetos de pesquisa que conduza tanto os órgãos responsáveis pela conservação, a sociedade, a uma situação de segurança quanto a isso, tanto o setor de produção a uma condição de segurança para isso. Tá? Então, ou seja, precisamos mostrar e desenvolver pesquisas que mostrem à opinião pública e à sociedade que ela precisa das florestas, que as florestas estão sendo feitas com o melhor possível e que nós buscamos fazer cada vez melhor. Sempre pode ser melhorado. Eu acho que é isso. Obrigada, professor Rafael. Nós agradecemos então aos nossos dois convidados. E antes então de abrirmos o espaço para perguntas, nós teremos algumas imagens do livro Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas.
Nós temos aí belas imagens que estão no nosso livro Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas. E esse livro pode ser adquirido pelo valor de R$50 por meio de solicitação no e-mail riquezascultivadas@ageflor.com.br, e o valor arrecadado será revertido para ações socioambientais relacionadas ao setor florestal. No final, nós vamos passar na tela novamente este e-mail, para que todos possam acessar. Nós vamos, então, ao nosso debate, às nossas perguntas, né? E já nos chegou, então, uma pergunta. Diogo Loic: o que os produtores podem fazer para evitar a perda da floresta para as pragas, como a vespa da madeira? E a adesão ao programa FUNSEMA deveria ser mais ampla? E nós colocamos junto também uma outra pergunta bem relacionada ao assunto. Luiz Fernando Severo observa em comentário que a vespa está dizimando as florestas de pinos aqui na região central do Rio Grande do Sul. Aqui em Caçapava do Sul está matando também a mata nativa. Acho que o Daniel poderia nos responder sobre este assunto? Vamos tentar responder, sim. Bom, com relação à observação da pergunta do Diogo Loic, de fato, o que pode ser feito para você prevenir e controlar, no caso aqui, a praga, a vespa da madeira, né? Como qualquer outra cultura agrícola, o plantio florestal requer uma série de cuidados. Não é diferente com o cultivo de pinos, não é diferente com o cultivo de outras essências florestais. Então, existe aqui a principal praga no cultivo do gênero pinos é a vespa da madeira, e para isso existe, né, já existe uma metodologia consagrada, um método de controle, de prevenção, que deve ser adotado ao longo da rotação durante o manejo desta floresta. A gente ali usou o termo do FUNSEMA. Existe um programa associativo das associações de empresas florestais aqui da região sul, junto com a Embrapa Florestas, que mantém, digamos assim, a estrutura de pesquisa e de produção do nematóide, que é o inóculo que faz o efetivo controle da vespa da madeira nos cultivos florestais. E para isso é necessária a participação. Então, aqui a nível de Rio Grande do Sul, a gestão desse programa é feita pela AGEFLOR, então existe uma parceria muito forte junto ao Sindimadeira, e normalmente a gente tem feito divulgação, pelo menos 3 eventos por ano aqui no estado. Este ano aqui de 2020, por ter sido um ano, por causa das questões da pandemia, que não foi possível realizar esses eventos, mas normalmente a gente busca, durante esses eventos, divulgar, né, a questão da praga. Ou seja, uma floresta não manejada e não cultivada, ela provavelmente terá problemas com praga, e nas florestas onde não é feita a prevenção, com certeza os danos econômicos são muito significativos. Então, não é porque é um plantio florestal que não tem que ter cuidado. Obrigada, Daniel. E nós temos uma outra pergunta agora. Em relação ao pinos, não está havendo discussões e estudos em excesso em detrimento às ações para efetivamente gerar riqueza com essa cultura no Rio Grande do Sul, como se faz em outros estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais? É a pergunta de Lauro Jorge Prado. E nós acrescentamos também uma outra pergunta, que seria da AGEFLOR, que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná concentram a maior produção de pinos, né, no país. No entanto, o tratamento para esse gênero é completamente diferente por parte do Poder Executivo,
nesses estados. Então, qual seria a alternativa para modificar essa situação? Ok, eu só queria, antes de passar para essa resposta, acho que o Luiz Fernando Severo fez um comentário, eu só queria complementar o comentário dele. De fato, né, existem alguns plantios aqui na região central do estado do Rio Grande do Sul que têm tido perdas econômicas significativas em função da falta de prevenção no controle da vespa da madeira. Então, o que ele está relatando aqui é um fato, e aí demonstra a necessidade e a importância de se fazer a prevenção e o controle. Tá? Agora, com relação ao ataque da vespa da madeira em áreas de floresta nativa, eu desconheço, não sei depois se na literatura tem alguma coisa a esse respeito, mas eu pessoalmente desconheço. Com relação à pergunta que fala sobre o tratamento da atividade florestal como um todo, do gênero Pinus, em relação aos estados da região sul, de fato há uma diferença muito grande. Né? Então, você desenvolver a atividade de cultivo florestal aqui no estado do Rio Grande do Sul, em comparação com os estados de Santa Catarina e Paraná, a burocracia, os trâmites, eles são totalmente diferentes, os custos são outros. Basicamente, há uma liberdade maior e há um entendimento dos outros estados da região sul, a nível de estado mesmo, né? De secretarias de estado, de governo de estado, de que a atividade florestal ela está enquadrada como uma atividade agrícola, um cultivo agrícola, e recebe o mesmo tratamento que as demais culturas agrícolas recebem. Então, se torna muito mais prático, muito mais fácil e muito mais ágil você trabalhar com essa atividade. Então, o que falta aqui no Rio Grande do Sul, de fato, é tornar o Estado menos burocrático para a atividade, menos restritivo para a atividade e, de fato, encarar a atividade como uma cultura agrícola, né? Como bem falou o professor Balbinot, se a preocupação no futuro é as questões ambientais, pode ter certeza que é para ter tranquilidade, porque a atividade florestal, ela, a longo prazo, ela não tem a capacidade de comprometer os aspectos ambientais do Estado. Pelo contrário, ela soma nos aspectos ambientais. Obrigada, então, Daniel. E nós passamos, então, a outras perguntas do pessoal da GEFLOR para o professor Rafael. O maior problema do Pinus, que no Rio Grande do Sul o levou a ser classificado como de alto potencial poluidor para fins de licenciamento ambiental, é o seu potencial invasor, devido à facilidade da dispersão das sementes. Existem trabalhos de pesquisa buscando a produção de indivíduos, digamos, sem sementes ou com uma produção mínima de sementes? Estrategicamente, organizadamente, para isso, não. Existem trabalhos de pesquisa, basicamente fundamentais no estado de São Paulo, com pinos, variedades híbridas. Então, se cruza diferentes espécies e os híbridos eles têm, por regra genética, um potencial de fertilidade menor. Mas nada foi feito com esse foco, que é uma linha de trabalho muito necessária. Então, uma organização das empresas de pinos solicitarem à universidade, discutirem formalmente sobre o desenvolvimento de variedades híbridas ou não férteis, né, inférteis. Isso atacaria de frente o problema da dispersão e agradaria tanto os produtores, porque então você tem um alívio da pressão, quanto as entidades e a sociedade na questão da dispersão. Então esse é um foco que tem que ser feito. Então tinha a pergunta do Jorge Lauro, observação, né? Não sobram estudos e falta iniciativa? Não, eu acho que tem muita iniciativa, nós somos o que somos no Brasil e no mundo por muita iniciativa, mas ainda nos faltam estudos que nos permitam avançar mais. Só que esses estudos devem estar focados, direcionados, né? Então, a questão do potencial poluidor, ele está bastante alicerçado no Acordo Internacional sobre Biodiversidade. Como tem a Convenção do Clima, tem a Convenção da Biodiversidade. E saiu agora em 2020 o último relatório do FRA, que é o relatório mundial das florestas do mundo. A América do Sul, a América Latina, é o continente que mais planta espécies exóticas. Mas, como eu disse, é um fato nosso estabelecido. Tá? Precisamos
desenvolver variedades de pinos sem sementes para atender a isso, e temos tecnologia, só precisamos focar, e ao mesmo tempo precisamos pensar, ok, vamos trabalhar com mais espécies, vamos diversificar a base florestal, temos que partir para esse lado, assim como a FAO fez o trabalho na década de 70, 60, né, para o pinos no litoral, seguir esses estudos. A partir dos estudos pode haver a vontade. Obrigada, professor. Uma pergunta então para o Daniel. A legislação ambiental para o pinos no Rio Grande do Sul, ela é bastante rigorosa. Para os plantios da região da Serra, há impedimentos em função dos ecossistemas associados da Mata Atlântica. No sul do estado, limitações em função do bioma Pampa, que legalmente, no meu entendimento, são campos sulinos e não bioma Pampa. E no litoral, o pino sofre restrições pela sua dispersão sobre as dunas e restingas. Tudo isso tem ocasionado um desestímulo aos plantios, e o que se pode fazer para dar continuidade à cadeia produtiva do pinos mediante esses desestímulos que vêm sendo causados? Eu acho que a pergunta praticamente responde, né? Uma pergunta e uma resposta, mas de fato nós temos uma questão aí que é a nossa legislação a nível federal, a nível estadual, ela precisa ser atualizada com relação a algumas questões. Quando a gente fala em desestímulo, de fato, você ter uma série de restrições legais que limitam, né, a implantação ou até a manutenção de plantios florestais consolidados existentes, isso é um desestímulo à atividade, e você só consegue reverter isso com vontade política e vontade de uma sociedade em querer mudar isso. Eu imagino que nós teremos que atualizar a legislação em algum momento, ou tornar ela mais coerente com a realidade, porque o que a gente vê nessas situações relatadas com relação à questão de Mata Atlântica, né, os campos, principalmente a questão de campos, que muitos deles, a grande maioria desses campos são áreas consolidadas com atividade produtiva antrópica, seja pastoril, seja outras lavouras, enfim. Você precisa entender o conceito de uso do solo de forma mais justa possível, mas não simplesmente impedindo o desenvolvimento de determinadas atividades. Hoje o que a gente vê nessas regiões é o desestímulo para a atividade ou para o desenvolvimento de cultivos florestais, mas em contrapartida você não tem o desestímulo da atividade ou do desenvolvimento das demais atividades agrícolas. Então é um descompasso, é um contrassenso. Então, eu posso plantar e desenvolver uma atividade X, mas não posso a outra. Aí você interfere até no direito de propriedade de determinado proprietário. O professor queria complementar? Sim. Há pouco tempo mudou, né, Daniel, o período de renovação da licença, que era de 4 anos, né? Então é isso que eu falo, alguns aspectos eles são concebidos inicialmente, mas não estão de acordo e precisam ser melhorados, têm que ser otimizados. E existem também situações, tem um estudo desenvolvido recentemente em Tavares e São José do Norte, em que foram visitados 91 proprietários rurais, pequenos proprietários rurais, né, que têm pinos, que praticam a resinagem e a venda da madeira. Esses 91 pequenos proprietários rurais, tá, dos 91, 2 apenas que tinham 10 funcionários, o restante era familiar, ou 1, 2, 3 funcionários explorando, a grande maioria familiar. Eles produzem hoje 8 mil toneladas de resina de pinos Elliott por ano. Essa é a produção da Espanha, em 91 proprietários rurais, em áreas de regeneração de pinos. Então aconteceu um fato que é o seguinte, então nós temos uma externalidade negativa, que é a regeneração do pinos, em propriedades vizinhas a outras plantações, que se tornou uma externalidade social positiva, porque hoje o primeiro lugar do PIB de Tavares é a venda de resina.
como é que nós vamos harmonizar e organizar isso? Então, sempre será necessária a participação do poder público, né, dos organismos, mas isso tem que ser feito de uma maneira buscando a harmonização, e buscando a qualificação dos processos. Então eu digo, se a universidade não tivesse desenvolvido o estudo, como nós saberíamos que uma externalidade biológica negativa se transformou num fator social e econômico agora preponderante no município do estado, né? Bom, a partir dessas informações, o que é necessário agora? Vamos expandir isso e vamos desenvolver um plano, uma política de fomento e de qualificação desses pequenos resineiros, falando especificamente do Pinus eliote. Eu tenho, nos últimos 2 ou 3 anos, eu estou um pouco mais desatualizado sobre o Pinus mustela especificamente, né? Eu acho que esse é o momento agora, esse é o momento. Identificar situações e trabalhar com foco para solucionar. Eu acho que nesse foco nós conseguimos progredir mais. E dando até continuidade, nós temos uma pergunta bastante relacionada a esse tema, como é que está sendo feita a regularização ambiental dessas propriedades, desses pequenos produtores que aproveitam a regeneração e fazem resinagem? Isso. Então, até recentemente eles estavam em situação de insegurança jurídica ou de ilegalidade, praticamente de crime ambiental, porque a legislação anterior exigia deles o licenciamento ambiental da atividade, todos eles têm menos do que 30 hectares, todas as áreas, mas com a recente atualização do Código Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul e a isenção do licenciamento, então eles estão agora numa situação menos complicada, né? Então esse fator jurídico ele foi equacionado por momento, mas o que acontece? Como o preço da resina está alto, eles não estão resinando as árvores de maneira sustentável, eles estão resinando para o máximo rendimento no menor tempo possível. Então quer dizer que num curto prazo de tempo pode ter uma redução, haverá uma redução, é possível resinar por no máximo 12 anos, né, ou 14. Então vai ter uma queda da produção e do incremento econômico no município. Então agora precisa entrar isso que eu digo, de qualificação, que tipo de estimulante, que tipo de pasta vai utilizar, como manter a resinagem por mais tempo, em que épocas é melhor, como sustentar essa produção e também capacitá-los do ponto de vista ambiental, né? Vai ter o cadastro, né? Depois pode ter o cadastro florestal estadual, é uma excelente ferramenta, em que o proprietário vai definir. Isso, na verdade, é uma qualificação. Quanto nós queremos ter de cultivo de árvores na nossa propriedade? Essa definição é enviada ao cadastro e, a partir disso, aquela área está liberada, né? Expansões têm que ser informadas ao cadastro, e aí pode ser avaliado a viabilidade ou não, mas a simples renovação nessas escalas se torna automática. O que eu defendo atualmente bastante, e aproveito o momento, é que tenhamos uma política de integração, né? Então, por exemplo, o pequeno produtor de pinos, ele deve estar integrado a quem ele vai vender a madeira ou a resina. E essa pessoa vai visitá-lo, a exemplo da avicultura, né, da silvicultura, pelo menos 2 vezes por ano, porque esse é um fato levantado no estudo. Eles têm uma carência enorme de atenção e assistência técnica. Então, bom, ele não está vinculado à empresa que compra, então o município vai ter que dar essa assistência, ele vai estar integrado ao município. Ou ele vai estar integrado a uma outra forma de associação, mas algum técnico tem que visitá-lo 1 ou 2 vezes por ano e auxiliá-lo tecnicamente. Isso vai qualificar o produto, a produção, a pessoa, a sociedade e o meio ambiente. Então, obrigada, professor. E temos então mais uma pergunta para o Daniel. A certificação florestal buscada por várias empresas do setor pinos geralmente é muito mais rigorosa do que as condicionantes do próprio licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. No caso de processo de certificação, alguma vez houve indicação de erradicação de plantios ou mesmo estabelecimento de cortinamento vegetal com espécies nativas, como já ocorreu em condicionantes de licenciamento aqui no nosso estado? Bom, vamos lá. É uma pergunta interessante, ela abre um debate longo também. Mas vamos assim, o que eu diria? Certificação, ela está muito ligada a mercado, né? E a certificação, ela possui um caráter diferente
os objetivos de um licenciamento ambiental. O que eu realmente acho que diferencia muito assim, uma atividade de certificação voluntária, do selo verde, em relação ao ato, o processo de licenciar uma atividade perante um órgão ambiental, é a efetividade e os resultados daquele esforço que é feito pela empresa, ou pela equipe, ou pelo investidor. Então, uma certificação ela acaba sendo mais efetiva e trazendo mais resultados positivos para a sociedade, para o entorno do empreendimento e para a própria empresa. Por quê? Porque você de fato se debruça linha a linha, né, item a item, sobre cada etapa realizada dentro da sua empresa, sobre como você faz, como deveria fazer, as melhores práticas, a relação da empresa com os aspectos sociais, com o seu entorno, os impactos gerados, toda a parte de monitoramentos ambientais. Então, a grande diferença é essa, o esforço que uma empresa faz, uma atividade, dentro de um ciclo de certificação, de auditorias, de selos verdes, ele acaba sendo muito mais efetivo em retorno à sociedade do que o próprio licenciamento ambiental. Não que o licenciamento não seja importante, só que da forma como ele é feito hoje em dia, ele vira muito uma atividade burocrática, porque você, por exemplo, na atividade de certificação florestal, tudo que você faz, você evidencia, mas você é auditado, é verificado, é discutido, é planejado, é feito um melhoramento, uma atividade, uma análise de melhoramento contínuo de tudo que é feito, e você está sempre identificando pontos de melhora e evoluindo na tua relação de trabalho, na tua relação com a sociedade, na tua relação com o meio ambiente. O que a gente vê na atividade de licenciamento tradicional é que você simplesmente apresenta uma infinidade de documentos, e esses documentos são engavetados e você não trabalha eles, você não faz análise crítica daquilo que está sendo gerado, daquelas informações. Eu acho que essa é a principal diferença. Os dois são importantes, o licenciamento é importante, mas acaba sendo menos efetivo em termos ambientais quando você se compara com a atividade de certificação. Pode ser qualquer um dos selos verdes existentes no mercado. Ok, obrigada. Qualquer outra pergunta? Tinha mais alguma aí? Não, seria essa. Professor Rafael, existem estudos sobre a resinagem de pinos na região da Serra, ou ela é completamente inviável? Por que isso? Olha, estudos especificamente não existem, mas eu, andando pelo estado do Rio Grande do Sul recentemente, eu percebo que toda árvore de Pinus ellioti plantada ou regenerada, que já tem o diâmetro mínimo para resinagem, ela está sendo resinada. Então existe uma demanda de mercado, um valor agregado, e isso vai acontecer. Então, e agora inclusive com novas técnicas, né? Esse aumento da produção de resina, ela está sendo em todo o estado. Aonde tem Pinus ellioti no estado do Rio Grande do Sul, a tecnologia, a pesquisa científica já e os métodos já estão evoluindo e está sendo resinado. Então haverá, ao aumento da demanda, continuará essa mesma demanda, o Pinus ellioti seguirá, e nós temos que tomar uma posição agora, de organizar, focar as pesquisas para que isso siga da melhor maneira possível. Obrigada, professor. Nós vamos ter, então, 2 minutos para considerações finais de cada um dos nossos convidados, e aí nós vamos encerrar o nosso evento. Daniel, que eu gostaria de falar 2 minutinhos? Eu deixei de responder uma pergunta. Não, todas até agora as que chegaram foram respondidas. Tá. Bom, se a gente puder colaborar um pouco mais, acho que os assuntos aqui a gente debateu e conversou superficialmente sobre alguns temas, e o setor florestal, e mais especificamente o gênero Pinus, é um universo à parte. Então, talvez precise de outros momentos, né, e outras oportunidades, porque existem uma infinidade de outros assuntos que são importantes para esta atividade do cultivo de florestas de pinos. Mas eu acho que o recado que tem que ficar, que é importante, é que existe
o mercado é promissor. Existe uma demanda que ela é crescente, a demanda por produtos de origem florestal, principalmente os produtos aqui, especificamente falando sobre florestas de pinos, pela sua característica, pela sua versatilidade, pela diversidade de aplicações dos produtos gerados. A demanda vai continuar crescendo com o aumento da população a nível mundial. Então, a perspectiva de investimento ela é sempre boa a longo prazo. Tem que pensar quem vai investir, nunca pensar no curto prazo e saber que tem que investir e puxando um pouco o que o Dr. Rafael, o professor Rafael Balbinot, acho que bateu bastante nessa tecla. Não adianta só produzir. O setor florestal tem condições, nós temos que produzir com qualidade, independente da escala. Então, a qualificação do setor como um todo, não apenas das empresas, dos maiores players, das empresas verticalizadas, dos grandes plantadores, mas também dos investidores individuais, dos pequenos produtores rurais, ela é importante e é isso que vai consolidar a atividade florestal, o mercado florestal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, mercado tem. Então, acho que o desafio agora é cada vez mais qualificar a produção. Obrigada, Daniel. Então, o professor Rafael, para as suas considerações finais. Eu acho que o que ficou entendido para o Pinos é que é uma essência fundamental, que tem funções econômicas, sociais, e funções ambientais no que ela abastece a sociedade. Nós temos instrumentos que precisam ser melhorados. Só uma pequena pergunta, uma empresa licenciada precisaria, uma empresa certificada ambientalmente precisaria de licenciamento? Será que não poderia haver um instrumento de premiação para a empresa que está certificada? Simplificando os processos? Sim. E eu acho que tu falou uma coisa que eu não tinha organizado dessa maneira ainda, como a empresa pode ver o resultado de um processo de licenciamento. Eu acho que essa é uma conversa que interessa, no meu ponto de vista, interessa a ambos os lados. Não é? Como demonstrar isso? Esse é um processo de qualificação. Não é? Esse é um processo de qualificação. E como levar isso aos pequenos e médios? Acho que falta transportar. Isso aumenta o impacto social positivo da monocultura. Bom, nesse aspecto, muito obrigado mais uma vez. A universidade está à disposição e aguardando, para mantermos essa interação e buscar essa harmonização do desenvolvimento econômico com a conservação dos recursos naturais, que é o objetivo da legislação, é o objetivo das empresas, é o objetivo da sociedade. Só nós temos que ter o instrumento para isso, desenvolver os instrumentos. Com certeza. Obrigada, professor. Nós agradecemos novamente a participação de todos, e em especial aos nossos dois convidados, o Daniel Rios e o professor Rafael Balbinot. E lembramos que esse webinar Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas, é apresentado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, numa realização da AGEFLOR, da empresa Simples Assim, e com o planejamento cultural da CUNS, Empresa de Cultura. Este projeto conta com o patrocínio Master da CMPC Brasil, com o patrocínio da Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas, da Navegação Aliança e do Grupo CETA. Agradecemos, então, a todos que participaram, nos acompanharam, não só hoje, mas nesses 3 dias em que falamos sobre eucalipto, acácia e pinos, divulgando o nosso livro, e lembramos que o site para aquisição do livro Riquezas Cultivadas do Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas, vai aparecer aí na tela, e contamos que todos adquiram esse nosso livro. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.